Graças a Deus, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos aproveitar que os irmãos já estão em pé e vamos ler uma passagem bastante conhecida, mas eu creio, que o Senhor todos os dias Ele renova a palavra dEle. E essa é a maravilha, porque o tempo passa, o corpo do homem vai se desgastando, o homem passa, lugares que tinham oceanos passam a não ter mais, lugares que eram rios deixam de existir, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre, e ela nos acompanha, e ela nos dirige, e ela nos orienta, Então, é uma passagem muito conhecida. Vamos falar da tentação do Senhor Jesus Cristo. Está no livro de Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 1. E está escrito assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Esta passagem é bastante conhecida, porque fala sobre jejuar, fala sobre tentação, fala sobre armadilhas, e estas coisas, elas aconteceram com Jesus. Foi preparada uma armadilha para ele, Jesus foi tentado pelo diabo. Está escrito aqui que ele foi tentado pelo diabo. Ele estava com fome, sim, ele estava com fome. E todas essas coisas, elas foram usadas para desviar Jesus de um caminho que ele tinha que trilhar. De um caminho que Deus já tinha, antes da fundação do mundo, preparado para o Senhor Jesus Cristo trilhar. Para que, por intermédio dele trilhando este caminho, nós teríamos o direito hoje de estarmos aqui para louvar e engrandecer o nome dele, porque senão nós não teríamos esse direito. E é importante a gente observar, irmãos, esse direito que foi resgatado pelo Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Quer dizer, a sua vida tem algo
que foi resgatado a preço de sangue por um homem justo que não pecou e que foi tentado e que tinha o poder para fazer essas coisas, e ele não fez por amor, vou falar a você, a nós, a cada um que hoje está sentado aqui e que tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Então, Jesus suportou essas coisas para que você hoje estivesse sentado aqui. Para que Deus pudesse falar no seu coração, para que Deus continuasse fazendo uma obra que começou lá no sacrifício do Senhor Jesus Cristo pela sua vida, pela minha vida, pelas nossas vidas. E Jesus estava aqui 40 dias, e está escrito assim: e na sua boca não entrou nem comida e nem bebida. 40 dias, o que ele estava? Com fome. E o que a palavra de Deus quer nos mostrar nesta, já é noite, né? O que a palavra de Deus quer nos mostrar nesta noite? Que a mesma tentação que o Senhor Jesus Cristo passou, ela é muito próxima de tudo aquilo que nós passamos hoje. E o que a palavra de Deus quer nos mostrar é a armadilha que é montada para que você deixe de congregar e se justifique contra a palavra de Deus, que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, e quando vocês se reúnem, cada um de vós tem. Ora, precisa se reunir para que a graça de Deus possa entrar no nosso meio e usar vocês para que a palavra de Deus possa fazer efeito nas nossas vidas. E Jesus estava lá, ele foi levado, ele não foi, irmãos, ele não foi, eu vou usar alguns termos que são termos mais atuais, né? Ele não foi levado para o shopping para ser tentado. Ele não foi levado para o cinema para ser tentado, com poltrona, com ar-condicionado. Ele não foi levado de carro, com ar-condicionado, numa estrada boa. Ele foi levado para o deserto para ser tentado. Ele não foi tentado lá dentro de casa, sentado no sofá, né? Como eu sempre falo, tomando um suquinho, né? Assistindo televisão, não. Ele foi de livre e espontânea vontade de ser tentado para que nós pudéssemos ter o direito de dizer: eu creio que tem uma coroa que está preparada para cada um daquele que confessa que o Senhor Jesus Cristo morreu em nosso favor e que Ele é o quê? O nosso Salvador. Foi por isso que Ele foi para o deserto. E quando ele foi tentado num lugar muito difícil. E quando ele estava no deserto, passado esse tempo, porque ele tinha um propósito no coração dele, de jejuar esses 40 dias, passado esse tempo, ele teve fome. Então, do ponto de vista humano, do ponto de vista de homem, ele estava o quê? Fragilizado. Porque ele estava 40 dias sem comer. E o diabo falou: agora é minha oportunidade, né? Só que ele estava fragilizado do ponto de vista humano, mas espiritualmente ele estava forte. Ele estava em comunhão com o Pai. Sabe, irmãos, sabe o que ele fazia? Ele guardava a palavra no coração, para que no momento adequado, para o momento que precisasse, ele pudesse usar a palavra de Deus. E se fosse com qualquer um de nós aqui, né? Como seria a tentação que o Senhor Jesus Cristo passou? Ele vai fazer com que você o quê?
que o seu desejo aflore, que a sua soberba aflore, que algum poder que talvez você tenha apareça, para que você, dentro dessas condições, você pudesse vencer aquela tentação que estava na sua vida. Então, o que o diabo usaria contra você? Se você hoje estivesse numa tentação. Ali a de Jesus foi o pão. Ele, ó, você está com fome. E o que ele vai falar para você? Ó, você tem direito. Olha a sua situação. Você tem o direito. Eu só estou falando para você transformar as pedras em pão. E o que ele fala para a gente? Ó, está tudo certo. Olha quanto tempo você fez isso. Olha como você estudou. Olha como você fez. Olha como está a sua situação. Olha a sua situação financeira. Olha a sua enfermidade. Não, você até pode. É isso que ele vai falar para vocês. E foi isso que ele, em outras palavras, falou para o Senhor Jesus Cristo. Sabe o que ele falou lá? Tu és realmente filho de Deus? Vocês já viram homens e mulheres de Deus serem tentados dessa forma? Você é realmente servo de Deus? E ele deve ter falado lá para o Senhor Jesus Cristo, tu és realmente filho de Deus? E sabe que ele deve ter falado também, como ele fala para você? Mas se tu fosses o filho de Deus, eu não estaria passando fome, né? E sabe o que ele fala para você? Você não teria essa luta aí que você está tendo, né? Você não teria essa enfermidade. Você não teria essa dificuldade financeira. Quanto tempo você está lutando, rapaz? Quanto tempo você está lutando, moça? Moço? E nada acontece na sua vida? Tem uma maneira aqui de você conseguir sair dessa situação. Foi como ele fez com Jesus. É só você mandar a pedra transformar em pão. E Jesus tinha poder para fazer isso. Mas ele não obedeceu o diabo. E eu quero dizer para vocês, igreja de Deus, não obedeçam o diabo em hipótese alguma, porque ele veio para matar, roubar e destruir, tirar a sua fé. E quanto tempo, às vezes você batalha nos caminhos do Senhor e daqui a pouco o diabo começa a jogar. Lembra do laço do passarinheiro? Ele não chega lá e joga o laço de uma vez só. Ele vai colocando as coisinhas dele no caminho e você nem está notando, você está desviando do caminho correto, que é um pouco estreito, e é verdade. A palavra de Deus, a maravilha da palavra de Deus é que ela não te engana. E está indo para o laço. E, de repente, não está escrito que ele falou isso, né? Eu duvido que tu és o que tu dizes que é. E ele não fala assim conosco? Quero ver se você é servo de Deus. Mas você não é servo de Deus. Porque se você fosse servo de Deus, você não estaria passando o que você está passando. Você viveu uma grande parte da sua vida para servir a Deus. E agora, olha aí como que está a sua vida. Olha a sua casa. Olha como está o seu filho. Olha como está a sua esposa. Olha como está o seu trabalho. Eu não sei, eu até duvido, viu? E não acontece assim com a gente? Não tem hora que a gente para um pouquinho, dá um passo atrás e começa a observar as coisas, e olhar e ver tudo o que está acontecendo, e a gente fala, mas Senhor, por quê? Mas Jesus também não queria passar fome, não queria passar essa tentação.
Mas ele continuou. E se você está sendo tentado, meu irmão, minha irmã, fica firme. Porque depois vocês vão ver lá no fim que os anjos vieram e serviram. E mesmo que você não seja servido, se você permanecer firme, se vocês permanecerem firmes, vocês têm uma coroa. E vocês vão ser coroados, coroadas. Porque a promessa de Deus é verdadeira, ela não falha. Eu posso mudar meu pensamento. Eu posso até achar, agora eu sei tudo. Agora, oxa, se eu soubesse disso, que eu sei agora há 20 anos atrás. A gente não sabe nada. Nem o dia de amanhã nos pertence. Mas aí, ele falou, bom, eu acho que... E acontece. Tentei você aqui, não deu, vou tentar uma outra maneira. E ele não desiste. Ele não desiste. Sabe por quê? Porque o diabo já está condenado. Vocês já viram aqui? Bom, daqui para frente o que vier é lucro. E ele, bom, agora então, até o presbítero Paulo falou aqui do Monte Moriá. Onde estava o templo? No Monte Moriá. Qual era o lugar onde tinha uma grande multidão em volta? No templo. E ele leva Jesus lá no pináculo do templo. A parte mais alta do templo, lá em cima. Ele leva. E fala para Jesus assim, eu vou ler aqui para vocês. Ele disse, se és filho de Deus, está vendo? Aquilo lá no pão, quando eu falei, não sei se tu és o filho de Deus. Ele faz assim com vocês. Não sei se vocês são servos de Deus, mas o importante é o que Deus pensa ao teu respeito. E para isso, irmãos, nós precisamos guardar a palavra de Deus no coração. O tempo passa muito rápido. Mas a palavra de Deus, vou falar de novo, ela permanece. Ele leva e fala assim, salta daí. Aí, o que ele está querendo, na proposta dele, o que está implícito na proposta dele? Reconhecimento. Por quê? Em volta do templo estava o quê? Cheio de gente. Todos iam ao templo. Era o lugar onde mais tinha gente. Iam oferecer sacrifício. E aí ele leva Jesus lá e fala, salta daí. Porque o povo de Israel não aceitava Jesus. Como muitas vezes as pessoas não te aceitam. As pessoas te xingam. As pessoas fazem pouco caso de você. Muitas vezes não te respeitam. Muitas vezes falam mal de você. E Jesus estava na mesma situação que nós passamos hoje. E aí ele é levado lá no pináculo do templo. E o diabo fala para ele, pula daí. Imagina a cena. Porque está escrito a teu respeito que os anjos te virão, vão te segurar nas mãos, vão te descer, de maneira que nenhum mal vai te acontecer. Agora, imagina a situação de um homem pulando do pináculo do templo, um homem que era perseguido pelo povo israelita e descendo amparado pelos anjos. Certamente, agora todo mundo vai ver que eu sou o filho de Deus. E o diabo, muitas vezes, usa essa armadilha na vida de cada um de vocês que estão aqui. Ele quer que as pessoas notem algo diferente em você
para que te aplaudam e falam: verdadeiramente tu és um servo de Deus, o servo do Deus Altíssimo. E imagina Jesus, que era rejeitado pelo povo pelo qual ele veio, pelo qual ele estava sofrendo, pelo qual ele também foi pregado na cruz. Pula daí, ele ia ter o quê? O reconhecimento das pessoas. E muitas vezes, irmãos, nós perdemos aquilo que nós batalhamos para conseguir, que nós trabalhamos. Eu estou dizendo na vida espiritual. Porque na vida material, as coisas vão ficar aí mesmo. Mas na vida espiritual, elas continuam. Depois da morte, ela continua. E nós batalhamos a vida inteira. E estudamos e buscamos. E às vezes por causa de um reconhecimento, de mostrar que eu sou diferente, que tem algo, uma áurea sobre a minha vida, que eu sou diferente, eu me afasto e deixo o inimigo colocar a armadilha e eu caio na armadilha da soberba. Na armadilha de mostrar que eu tenho poder, que eu posso fazer as coisas e que nada me acontece. E isso é uma armadilha que o inimigo prepara nas nossas vidas. Então, tem o nosso desejo, e eu não estou dizendo, Jesus estava com desejo? Estava com desejo, ele queria comer o quê? Ele queria comer pão. Aquilo para ele seria um prazer? Sim. Porque quando você está com fome e você se alimenta, você fala: que bom. Que bom que eu me alimentei. Eu estava com fome. E Jesus estava com fome. Mas antes da fome, a palavra de Deus tinha efeito na vida dele. Meu irmão, minha irmã, Deus precisa continuar operando por intermédio da sua vida. Ele te levantou para você fazer um trabalho, não é para você correr. Você tem que correr das coisas erradas, como José fez. Fugiu daquilo que... Eu não fujo do que eu tenho que fugir e corro da presença de Deus. Deus quer te encontrar. Deus quer que cada um de nós possamos chegar naquele dia e falar: Senhor Jesus Cristo, o seu penoso trabalho. Tu me deste aqui 1 talento, eu estou devolvendo 2, Senhor. Tu me deste 5 talentos, eu estou devolvendo 10, Senhor. E que ele olhe para você e fale: bom e fiel servo. Fostes fiel sobre o muito, te colocarei. Entra. E está escrito que Jesus foi preparar um lugar para vocês, para mim, para nós que estamos aqui. Não foi foi para você. E está correndo, está batalhando, e está esquecendo. Está esquecendo dos rudimentos, quanto mais das coisas mais altas. E quando Jesus conhecia e conhece, irmãos, a palavra dele é maravilhosa. Ele sabia que lá no Monte Moriá, onde estava o templo, e que agora estão batalhando, né? Porque agora o Monte Moriá, ele tem lá uma mesquita, que pertence à Jordânia. E eles querem construir até o 3º templo lá, porque isso também é profecia da palavra de Deus. Só que eles não podem, porque aquilo tem uma mesquita, e a Jordânia é até hoje um país, entre aspas, amigo de Israel. E o grande desafio é tirar lá a cúpula dourada, que está lá no Monte Moriá, e construir lá o 3º templo. Aí Jesus está voltando assim,
Mas está muito próximo disso, porque outras dificuldades já foram passadas. Já, algumas dificuldades que existiam para o terceiro templo já não existem mais. A última que falta é o local físico, que vai acontecer. E quando isso acontecer, construir o terceiro templo, porque foram 2 templos, né, que foram destruídos. O primeiro templo construído por Salomão, o segundo foi ampliado, feito por Herodes, e o terceiro templo vai acontecer. E Jesus estava no local lá onde ele sabia que Abraão tinha subido com Isaac para Isaac ser o quê? Sacrificado. E o que aconteceu na hora de ser sacrificado? O cordeiro apareceu lá, né? O carneirinho lá apareceu lá, ficou enroscado lá e falou, não precisa matar o seu filho. E Jesus poderia, e às vezes a gente faz isso, irmãos. De algum lugar Deus vai levantar socorro, e não é o socorro de Deus, mas a gente toma e erra. E erra. Por isso que está escrito, que esperam no Senhor. E Jesus podia falar assim, não, então, olha o socorro aí, eu vou pular daqui, o Israel não me aceita, eu vou descer nos braços dos anjos, o povo que está lá embaixo vai me ver e vai falar, realmente ele é o Messias. Não era isso que Deus tinha de plano para o Senhor Jesus Cristo. Não é o que você está fazendo muitas vezes que é o plano do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Muitos aqui deveriam estar ganhando almas. Muitos aqui deveriam estar sendo usados com dons. Muitos aqui poderiam estar curando em nome do Senhor Jesus Cristo. E sabe o que a gente faz? A gente se acovarda. E sabe o que a gente quer? Se eu me jogar, os anjos vão me acolher nas mãos. Vai pensando. Se for por causa da palavra de Deus, eu sei que de algum lugar o Senhor vai levantar socorro. Mas se for para o meu benefício próprio, se for para o meu orgulho, se for para mostrar que eu tenho a sabedoria extrema, aí só a misericórdia de Deus. Porque está escrito que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E aí sai lá do Monte Moriá, pináculo já é alto, ainda estava em cima do monte, a altura que Jesus estava. Aí ele vem com... agora tenho que preparar a armadilha suprema, né? Que é o quê? O dinheiro. Que é o quê? O poder. Tem homens, estou falando de poder terreno, que se matam por causa de um poder que é passageiro. Daqui uns anos não tem nenhum aí. Está tudo debaixo da terra. E estão se matando por causa de poder. Tem a justiça, ela tem que ser feita, mas se matam por causa do poder. Daqui uns anos não tem nenhum mais. E não é muito tempo não, pouco tempo. E o que o diabo vai oferecer para Jesus? Se prostrado me adorares, eu te dou tudo que tem aí. Levou ele lá, mostrou, está vendo esses reinos? Tudo, até onde alcança. Mostrou tudo para Jesus. Eu te dou tudo, te dou dinheiro, te dou poder. E quantos estão deixando o evangelho do Senhor Jesus Cristo por causa de poder? Por causa de dinheiro, por causa de riqueza. Deixa eu falar uma coisa para todos vocês. Se nós permanecermos firmes no Senhor Jesus Cristo, você é mais rico do que você pensa. E está juntando tesouro aonde a traça não rói. Não entra lá, ladrão não entra. Está juntando um tesouro e
o que ele estava propondo para Jesus? Ele sabia que o Senhor Jesus Cristo, quando ele voltar, ele vai dominar sobre todas as nações. Jesus também sabia que ele vai ter o poder nos céus e na terra, tudo vai estar nas mãos dele. Mas ali ele ainda não estava. E é como muitas vezes você se sente, você ainda não está no lugar onde Jesus vai dar para você. E veja que eu falei, você não vai comprar, ele vai te dar. Ele vai doar para você um lugar para você morar. Às vezes a gente mora num lugar que não é onde a gente gostaria aqui na terra, não é? Acho que a maioria. Eu gostaria, se eu pudesse, eu queria morar mais ali. Eu queria um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Eu queria que tivesse um quarto a mais. Eu queria que tivesse mais 10 metros. Eu queria ter uma varandinha, queria ter um quintal, um lugar para guardar meu carro. E a gente se mata por causa disso. E lá, você não vai precisar comprar. Ele vai te dar. Ele vai dizer, entra no lugar que está preparado para você. Você não tem ideia da riqueza. Mas o que ele estava oferecendo? E isso que eu quero falar para vocês, viu, igreja? O que ele está oferecendo para todos nós. Talvez ele não esteja te oferecendo, você vai ser o rei mais poderoso da terra, o presidente mais poderoso. Todas as nações vão se curvar perante você. Não, a grande maioria não vai. Talvez alguns homens possam alcançar isso. Mas eles têm que alcançar isso, porque Deus deu isso para eles, mas eles saberem que o grande Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Mas ele vai tentar dentro daquilo onde você está. Ele não vai mandar acontecer, se ele quer atingir você, ele não vai mandar fazer lá na China, ele vai mandar fazer do seu lado, do lado onde você mora, aonde você trabalha, aonde você estuda. Sabe o que ele ofereceu para o Senhor Jesus? Jesus sabia que ele ia receber essas coisas. Ele falou assim, um atalho. Tem um caminho, lembra que eu falei do caminho, igreja? Tem um atalho aqui para você. Se me adorar, não precisa esperar ser crucificado, ser sepultado, ressuscitar, andar no meio dos seus discípulos de novo, mostrar as mãos furadas, com as chagas, né? Não vai precisar subir de novo para o reino do céu. E não vai esperar esse tempo. Já te dou agora todo o poder nos céus e na terra. Te dou todos os reinos. E é isso que ele quer fazer na vida de vocês. Te dar um atalho. Não precisa disso. Não precisa daquilo. O pastor falou em jejuar. É difícil. Vou tocando, toquei até agora sim. Não precisa congregar. Não precisa orar. Não precisa ler a palavra. Eu tenho acesso a Deus a hora que eu quero. Ainda sou jovem. Ou já sou muito velho. Eu não posso mais ir na igreja. Eu não tenho condições financeiras de pagar a condução. Eu tenho meus filhos para cuidar, eu tenho meus netos para cuidar. Não é assim na vida da gente. Não é assim que acontece. Eu tenho esse trabalho para fazer, eu tenho coisas importantes que eu tenho que fazer, e Deus sabe, porque quando Ele chamou os homens, os príncipes, os nobres, os poderosos, para a festa que ele ia dar, eles falaram a mesma coisa. E o que o diabo estava oferecendo para Jesus, ele tem oferecido na sua vida, na minha vida. E a gente, irmãos, precisa estar com a palavra de Deus no coração, perceber as artimanhas do inimigo.
para que você possa morar com o Senhor Jesus Cristo. E a igreja precisa entender estas coisas. Nós precisamos ter isto no coração, que Deus sempre tem algo para que você possa vencer a sua prova, a sua tentação. Mas que o inimigo também vai te oferecer algo para você, entre aspas, de novo, vencer aquilo que tem te incomodado. Então, tem uma oferta do Senhor Jesus Cristo e tem uma oferta do diabo na sua vida. E a palavra de Deus, irmãos, diz assim: hoje eu te ofereço a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe o quê? O que vocês querem escolher, igreja? Então, é necessário, não sou eu que vou me salvar. Não é a minha maneira de entender que vai fazer com que eu chegue no reino dos céus. Mas é a palavra de Deus que vai te dirigir para você poder chegar lá. É a sua bússola. Então, se você precisa jejuar para que isto possa vir cada dia estar mais perto de você, jejua. Se você precisa dobrar mais os seus joelhos, dobre mais os seus joelhos. Sabe por quê? Porque essas alternativas são oferecidas pela palavra de Deus para a sua vida. Não adianta você achar que você tem razão contra aquilo que Deus determinou. Porque aí eu me faço maior do que a palavra de Deus. O que nós precisamos, e Jesus teve esse cuidado, porque, e vou dizer mais, hein? O diabo, ele mostrava a palavra de Deus, e ele falava dentro da palavra de Deus o que estava correto. A única coisa que ele falou que não estava correto é: se prostrado me adorares, eu te dou. Porque ele era dono mesmo. E ainda está escrito que o mundo jaz no maligno. E vai perder tudo. Mas hoje o mundo jaz no maligno. E o que o diabo falava para ele, porque está escrito. E qual era a maravilha? Palavra no coração do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, é no Salmo, né, que diz: escondi, Senhor, a tua palavra escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Mas, ainda, se nós pecarmos, nós temos um advogado maravilhoso. E ele é tão maravilhoso, irmãos, que ele nos dá oportunidade, através da defesa que ele faz junto ao Pai. Sabe por quê? Porque ele passou essa tentação do desejo, da soberba, do poder, do reconhecimento, de todas essas coisas. Dor na carne, dor. Meu irmão, ser pregado numa cruz. Estava cansaço. Ele veio lá de Nazaré para ser crucificado em Jerusalém. Ele veio lá, andou tudo aquilo lá. E sabe o que ele fazia enquanto ele vinha? Ele ia curando. Ele ia ressuscitando mortos. Estava fácil andar esse caminho. Ressuscitava mortos. Estava com sede, negavam água para ele. Mas ele falava, e ele fala para nós hoje, igreja: ah, se tu soubesses com quem tu falas, tu me pedirias e eu te daria a água da vida eterna. Daqui a um tempo, tudo passa.
mas eu creio. E com certeza muitos de vocês estarão nesse lugar que não dá para você imaginar. Paulo foi, talvez lá próximo, ele falou, eu não posso falar do que eu vi lá. E isso, irmãos, você tem que lutar com todas as forças para que você chegue e falar para todas as pessoas que você ama, que tem um reino maravilhoso. E que nós temos direito, por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, de estar junto com Ele. E o que Ele falou lá? Eu vou preparar para vocês lugar. Vocês imaginam aonde o Senhor Jesus Cristo está? Dá para imaginar? Não dá, a mente nossa não consegue nem ver aqui direito aqui. Se tiver um mosquitinho pequeno aqui, a gente nem vê. Eu vou preparar lugar para que aonde eu esteja. Não tem como a gente pensar o que é, que lugar é esse? Para que aonde eu esteja, estejais quem? Então fala, para que eu esteja lá. E é possível para você? É possível. É para você. Para vocês. Não dá, não tem como. Porque quando ele ofereceu, pula daí, os anjos vão, olha quanta gente lá embaixo, né? Eles vão te ver descendo lá, amparado pelos anjos. Porque os anjos iriam amparar o Senhor Jesus. E ele falou, mas lá, para onde eu vou, é muito maior do que isso que está aqui. E olha que ali era o povo escolhido por Deus. Então, irmãos e irmãs, fiquem firmes. Continuem lutando. E lembra, mas estou sendo tentado. Ser tentado, às vezes a gente procura, né? Mas tem tentação que ela vem que você não procura. Enquanto você é tentado, você não é pecado. Mas se você cair na tentação, aí você dá luz ao pecado. E o pecado faz divisão entre o homem e Deus. Graças a Deus, irmãos, senão nenhum de nós estaríamos aqui. Graças a Deus que nós temos um advogado perfeito. Cada vez mais, Senhor, não vou cortar, espera um pouquinho, rega mais um pouquinho. Não, o machado já está lá na raiz, eu vou cortar, vou tirar. Não, rega. Vou te dar mais uma oportunidade, mais uma oportunidade, mais uma oportunidade. E graças a Deus, pelas oportunidades que o Senhor nos tem dado, nós estamos aqui amanhã? Não, hoje, porque amanhã pertence a Deus. Nós estamos hoje aqui. Que Deus te use, meu irmão. Que Deus multiplique os talentos que Ele te deu. E você sabe que Ele te deu talentos. Que Deus multiplique. E quando chegar a hora, está aqui, Senhor, entregue nas tuas mãos. Que Deus abençoe vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo.